Manuele! Oi, boa noite a todos. Boa noite! Tá dando para ver Bem-vinda! certinho as mãos aí? Tá, eu que tenho que ir um pouco mais para trás, que eu vou te interpretar. Tá, agora sim, acho que tá melhor assim. Boa Primeiro se noite. apresente, nome, sinal, tem, não tem sinal, conte. Primeiro, né, quero agradecer ao convite. Terceira vez, acho, live, né? Ai, faz tempo que a gente não fazia live. Sim. É, a professora Débora é uma profissional que eu admiro muito, sempre nervosa para conversar, porque ela é muito especial para mim. Profissional maravilhosa e que eu admiro muito. Então, agradeço o convite. Não vou mais sinalizar para não ter confusão. Ok. Mas, né, meu nome. Eu me chamo Manuele. E o meu sinal mudou, viu, Débora? Ah, conta detalhes. Antes, o meu sinal próprio, né, pessoal, era Manuele, né? Tá. Agora, o sinal profissional como tatuadora, né, foi um homem, né, um tatuador, né, surdo, que me deu. O sinal é esse: G de Geni, formando uma máquina e tatuando. Ah, É lindo, né? Eu amei. lindo! Sinal profissional. Sim. Oficial. Porque Geni é o nome profissional, entendeu? Aí ficou assim. E você usa esse no pessoal e no profissional, os dois. Pergunta de curiosa. No profissional eu uso Geni. No oficial. Eu tô tentando não sinalizar, mas eu não consigo. Agora eu parei. Não, você já faz parte, Libras já faz parte, não tem controle mais. Sim. Bom, é, eu tenho muitas perguntas, mas a gente combinou antes de focar em duas. A primeira é sobre como é que foi levar Libras para a profissão, e a segunda, que elas talvez acabem se misturando, seria contar alguma experiência de atendimento a surdo e de contato com surdos nesse processo profissional. Sim. Então, falar de Libras e tatuagem é um assunto que eu me sinto muito confortável, porque são assuntos que eu amo, né? E eles se conectam bastante. Mas é um assunto longo, não vai caber tudo nessa live, então eu vou tentar resumir um pouco da minha história para vocês. É, eu escolhi a Libras, né, dentro da tatuagem, porque eu percebi enquanto cliente, né, eu me tatuo já há mais de 10 anos, eu sempre notei que a comunicação dentro da tatuagem, ela não é acessível, né? E não só acessível no sentido de pessoas que possuem alguma deficiência ou pessoas que convivem com surdez, né? Convivem com neurodivergência, porque a gente tem uma diversidade de pessoas muito grandes, né, dentro da tatuagem. Ela não é acessível a partir do momento em que você não enxerga muito o acolhimento, a escuta ativa, né? Então, eu, como uma pessoa que tenho formação na área de saúde e hoje sou tatuadora, eu tentei trazer para a tatuagem, né, essa humanização da assistência. E quando eu comecei a estudar Libras, né, que foi durante a pandemia, com a professora Débora, eu comecei a iniciar o meu processo artístico. E dentro desse processo, quando eu comecei a tatuar, eu pensei assim, poxa, já é tão difícil para a gente como ouvinte confiar em um profissional para entregar nossa pele, para fazer esse marco permanente. Como deve ser para as pessoas surdas que não conseguem se comunicar, né? Então, a tatuagem, ela, para além da arte, ela é um ritual de transformação, né? Uma transformação permanente do corpo, né? Você vai fazer um marco para sempre. E esse momento é especial para qualquer pessoa, né? São pessoas que
chegam ali com uma história, uma demanda, né? E a partir daquele diálogo com o profissional que aquela arte ela surge e vai fazer aquele marco permanente na pele. Mas como é que fica a questão das pessoas surdas, que chegam com suas demandas, que chegam com suas vontades, com seus desejos, de homenagear também suas famílias, ou de querer trazer na sua pele a sua história, a sua cultura, né? E quando ela chega num estúdio de tatuagem, muitas vezes elas precisam estar acompanhadas de um ouvinte, de um ouvinte para se comunicar com esse profissional, para poder contar a sua história. E às vezes ela nem queria que essa pessoa intermediasse essa comunicação, ela mesma queria contar. Né? Então, foi a partir disso, né, de me colocar no lugar dessas pessoas que eu vi o quanto que era necessário trazer a Libras para dentro da tatuagem. Atualmente, eu já tatuei pessoas surdas em 8 cidades diferentes. Né? A primeira pessoa surda que eu tatuei foi em São Paulo. Tatuei em Recife, Salvador, Vitória da Conquista, e Piauí, né? Agora Cruz das Almas, né? Então, a partir do momento em que eu fui mostrando o meu trabalho, né? Mostrando que é possível você oferecer um atendimento acessível para as pessoas dentro do estúdio de tatuagem, essas pessoas elas foram me procurando. O meu atendimento, ele é feito assim como eu faço com a pessoa ouvinte, né? Assim que a pessoa surda entra em contato comigo no direct do Instagram, eu pergunto, que horas você pode fazer uma videochamada comigo? Porque eu me recuso a fazer essa comunicação em língua portuguesa, né? Então, assim, não sou fluente, mas eu me esforço, aprendo junto com o meu cliente sinais novos, inclusive isso me desenvolveu muito, né? Então, faço essa videochamada, a gente conversa, essa pessoa me conta a história dela, da mesma forma que eu sento para escutar uma pessoa ouvinte. Então, é a partir desse diálogo, né, através da videochamada, a gente chega na arte, eu vou criando, vou enviando para ela vai sugerindo, igualzinho uma pessoa ouvinte. Né? Então, dessa forma que eu venho desempenhando esse trabalho. Um trabalho que me emociona muito, né? Eu vejo muitas pessoas chegando para me elogiar, né? E eu fico até sem jeito, porque por mais que eu dê mais do que o que eu posso, né, por esse projeto, eu sei que é um direito, né? É um direito das pessoas surdas. Então, eu não estou fazendo nada mais do que a minha obrigação enquanto profissional. Mas entendo o olhar das pessoas, né? De mirar o trabalho, de achar bonito, né? Já participei de eventos de pessoas surdas para fazer tatuagens, né? Participei de um evento em São Paulo. Aqui na Bahia, atualmente, né? Eu posso estar falando besteira, não sei, mas até o presente momento eu me entendo como a única mulher ouvinte tatuadora que atende pessoas surdas 100% em Libras. Eu produzo conteúdos, né, em Libras dentro da tatuagem. Atualmente eu fui convidada para participar de um projeto junto com a The Inc. e a THC Inc. para tentar dar aulas para pessoas ouvintes, né, que querem também levar a habilidade a Libras para dentro dos estúdios. Será um desafio muito grande, mas eu aceitei porque eu acho que alguém precisa fazer isso, né? E sei que vai ser um desafio grande, que eu vou precisar estudar muito para isso, mas vai me desenvolver, vai me evoluir também. E não vou dizer que é um sonho, porque eu já estou realizando ele. Mas o meu desejo hoje é ver pessoas se interessarem pela Libras, profissionais da área da tatuagem se interessarem pela Libras e me terem como um estímulo, né? Porque eu não sabia nada. Eu não sabia exatamente nada. E eu comecei de forma online com a professora Débora, né? Sempre quando chega um profissional da área da tatuagem para me perguntar como é que eu comecei, o que fazer para aprender Libras, né, dentro da tatuagem, eu sempre falo, se você não se conectar com a língua,
e com pessoas surdas, você não vai evoluir, né? Então, aprender Libras é mais do que aprender uma língua. Ela é, de fato, um desenvolvimento pessoal, né? A partir do momento em que eu decidi aprender Libras, foi o momento em que eu falei, eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso me tornar uma pessoa acessível. Eu quero conhecer o universo das pessoas surdas, né? E por conta da Libras, eu também passei a mudar o meu olhar sobre a minha forma de atender pessoas que convivem com neurodivergência, né? Hoje eu adaptei a minha ficha de atendimento, né? Hoje eu entro em contato com pessoas, por exemplo, que convivem com autismo, já atendi algumas pessoas autistas e tentei melhorar o meu ambiente de trabalho, né? Tentei adaptar de acordo com as demandas de cada um, né? Então, a Libra só fez aumentar, né, a minha percepção sobre essas questões e me tornar uma pessoa mais humana, né, dentro da minha área de atuação. Mais cedo, assistindo a live da psicóloga, né, eu vi ela frisar muito que isso não é vitimizar, né, a comunidade surda, porque fica parecendo que a gente está aqui para vitimizar ou para agir como se eles fossem coitados, né? E que a gente precisa estar ali. Não, gente, é um direito, é um dever nosso, né? Em todos os espaços, sermos pessoas acessíveis, né? Então, esse é o papel que eu venho tentando desenvolver. Eu anotei algumas coisas para não esquecer, porque eu preciso ser muito rápida, né? E, Débora, se você quiser perguntar, você pode perguntar. É, bom, você vai falar agora sobre as experiências de atendimento com os Pessoas. surdos, né? Mas eu Sim, queria destacar na sua fala uma parte sobre como as portas elas foram, né, se abrindo. E sim, claro que isso você está contando de forma resumida, mas para quem assiste, cada dia é um desafio, tem obstáculos, tem críticas, né? Não sim, pensem, não, mas para ela foi especial, foi fácil, aprendeu rápido e está tudo certo. As portas abriram automático. Não é, todo mundo tem desafios. Mas a diferença é o quê? Não desistir. É continuar, continuar, continuar e aí teve esse convite e eu acho que vai ser muito bom e você vai se sair muito bem, que é a preparar novos profissionais na área de tatuagem. E isso é muito necessário. E ao longo desse tempo você foi se preparando para isso. sim. Assim, né? É meio assustador. É meio assustador porque a gente sabe que as pessoas elas acabam tendo a gente como uma referência, elas colocam a gente em um lugar, né? E estar nesse lugar às vezes é assustador porque é como se você não pudesse errar, ou como se você fosse perfeito, né? Sendo que minutos antes dessa live eu estava pesquisando um sinal, porque eu tinha esquecido. Então, assim, você vai esquecer sinais, você não vai saber sinais, então não, tá tudo bem. Você vai conversar com o cliente, você vai perguntar para ele, você vai dar um jeito de falar com ele, e ele vai te ensinar, e você vai lembrar, e a comunicação vai fluir, né? Então, tudo é uma questão de você ter o desejo de se comunicar com a pessoa, né? Assim como a gente tem o desejo de se comunicar de ouvinte para ouvinte, né? Ou tentar se comunicar em um país estrangeiro, né? Tentar falar a língua daquele país, né? Assim como a gente tem essa vontade, a gente precisa ter essa conexão com as pessoas surdas, né? Para poder a comunicação fluir e dar a eles a dignidade, né? E autonomia de decidir o que eles querem carregar na pele deles, né? Falando da minha experiência com os meus clientes, né? Com as pessoas surdas que eu já tatuei, é sempre muito emocionante. É sempre muito. Já é emocionante tatuar, né?
Porque já é emocionante você pegar a história da pessoa, tatuar e no final então, aquela pessoa chorar, ou aquela pessoa contar durante a sessão aquela história, né? E quando é uma pessoa surda, para mim é o dobro de emoção, porque eu possibilitei aquela pessoa a ela fazer o que ela realmente queria. Porque as tatuagens que ela tinha eram tatuagens da internet ou tatuagens que eram muito básicas, porque ela ficou com medo do profissional não acertar. Então, ela, pela primeira vez, teve a oportunidade de me contar toda a história e eu transformar aquilo em um desenho, né? E pessoas surdas são muito visuais, né? Então, elas gostam de arte, elas gostam de desenho. E poder ouvir, entender e criar e marcar aquilo é muito emocionante, né? Então, é, recentemente eu tive a experiência de tatuar um rapaz em São Paulo, né? Inclusive, se os meus clientes surdos estiverem nessa live, eu quero deixar um grande abraço para todos eles e agradecer muito a confiança deles no meu trabalho. Ele me contou uma história, né, em relação. Ele me falou: ah, eu quero um desenho assim. Aí eu, tá, tudo bem. Eu posso te ligar? Aí a gente começou a se falar, né? Aí eu, tá, eu entendi que você quer isso, né? Porque até então a gente estava trocando vídeos. A comunicação não estava sendo síncrona. Aí eu falei, olha, precisa conversar de forma síncrona, porque eu quero conversar com você. Eu já tinha entendido o que ele queria. Porém, eu queria entender o porquê que ele queria aquilo. Porque entender o porquê daquela história ia me dar inspiração para criar melhor ainda a arte dele. Então, eu fui conversar com ele e a arte dele era sobre as violências que ele sofreu quando ele era. Eu até me emociono de falar isso. As violências que ele sofreu, né, durante a vida inteira dele, enquanto uma pessoa surda. E eu falei assim, tá, mas por que você quer? É uma história triste, por que você quer marcar isso e tal? E ele virou para mim e falou que é porque ele queria lembrar que ele superou aquilo. Então, eu transformei a história dele naquela arte, mas se não houvesse essa comunicação, ia ser só um desenho que talvez não expressasse aquele sentimento, né? Então, a comunicação, ela é muito importante nesse processo. Então, as experiências que eu tive foram essas, né? Sempre de gratidão, né? Todos foram a primeira vez que tatuaram com uma pessoa sinalizante, né? Então, tipo, é muito gratificante você saber que você transformou, que você criou uma memória, né? Uma memória para sempre na vida daquela pessoa. E algum profissional chegou ali e se comunicou com ela, né? E que ela teve o direito de passar por todo o processo que uma pessoa ouvinte passa. Então, eu acho que isso, para mim, é a maior recompensa que eu posso ter quando eu tatuo uma pessoa surda. Esse teu relato, né, de ter feito uma chamada síncrona para conversar ali, fez toda a diferença. Sim. Porque ele sentiu, eu acho que no momento em que está ali com alguém que está conversando, que está disposta, disponível, não, agora eu vou parar e eu quero te chamar para ver o que você quer me contar. Porque Sim. quando o ouvinte vai tatuar, a gente senta e conversa, faz isso. Não fica só uma troca de mensagens, né? Sim. Que foi o que você identificou. Ah, eu quero fazer um coração, né? Que eu tenho o coração tatuado, tá? Mas por quê? Ela me perguntou. Ah, é um coração em homenagem à minha avó. Ah, tá, mas o que representa a sua avó? E aí a gente foi construindo, trocando, mas conversando ao vivo, Total. né? E é muito diferente. E para o surdo ter esse tipo de atendimento, Não, e assim,
Outra coisa que é muito engraçada é porque eu tatuei essas pessoas em estúdios por aí, né? Tatuei num estúdio lá em Recife, por exemplo, que eu comecei a ficar conversando, porque eu converso muito, né? Então a gente lá sinalizando, sinalizando, conversando, conversando, dando risada, e o pessoal ouvinte assim olhando, tipo, sem entender nada. E aí eu virava para eles e às vezes traduzia, né? Falava, não, que a gente está falando aqui, isso, isso. Então, naquele momento, essas pessoas ouvintes se sentiram no lugar das pessoas surdas. Né? Elas se sentiram assim, poxa, eu estou completamente alheio ao que está acontecendo aqui. O que é que elas tanto conversam? O que é que elas tanto dão risada? E teve uma situação também em São Paulo que foi muito legal, que eu estava no estúdio de um tatuador que ele sabia da datilologia. E aí, quando eu falei para ele que eu ia atender uma pessoa surda, ele ficou super empolgado. E aí, meu cliente chegou, a gente começou a conversar, né? E ele olhando. Aí eu vi que ele queria muito participar. E eu chamei, vem cá, fala com ele, faça aí o que, é que você sabe fazer. E aí ele todo meio com vergonha e tal, aí ele começou a se soltar. E começou... Simplesmente ele ficou querendo conversar tanto com o meu cliente que eu falei, velho, deixa eu terminar o negócio, senão eu não vou tatuar esse menino hoje. E aí, enquanto eu tatuava ele, o tatuador ficou lá sentado de frente do meu cliente, querendo conversar com ele, querendo colocar em prática as coisas que ele sabia. E aí, nesse processo, a gente ali, eu ficava de fazer o telefone sem fio, falando o que o tatuador queria para o cliente e o que o cliente queria para o tatuador. Mas, assim, foi muito legal e eu vi o interesse dele, e eu vi que ele sabia alguma coisa e que ele tinha iniciativa e falei, faça Libras, porque semanalmente eu recebo pedido de orçamento de pessoas surdas em São Paulo, né? Porque, infelizmente, também existe essa questão cultural, né? Na Bahia e São Paulo, no interior da Bahia, principalmente. Né? No interior da Bahia, as pessoas surdas, elas muitas vezes encontram acessibilidade e acolhimento nas igrejas. Então, essas pessoas às vezes não se tatuam, né? Então, o público já é mais restrito. Em São Paulo, não. Em São Paulo, como a gente tem uma população muito grande, tem muitas pessoas surdas que se tatuam. Então, assim, quando eu trouxe também a questão da Libras para dentro dos desenhos, né, eu percebi a importância que é colocar a datilologia no portfólio, né? Colocar sinais no portfólio. Né? Hoje, pessoas ouvintes me procuram querendo fazer o sinal daqui, né? Não só pessoas surdas, né? Mas viram tatuagens em datilologia, né? Homenagem, ah, você quer o nome da sua mãe, que esse é o nome do seu pai? Pô, faça em datilologia, vai ficar legal, vai ficar bonito e vai comunicar, você vai perpetuar a cultura surda, né? Você vai mostrar a identidade e você vai selecionar amizades, né? Teve uma tatuadora que me pediu para fazer o sinal de tatuagem nela, porque ela tinha aprendido Libras, né? Coisas básicas. Então, assim, eu percebi que trazer sinais e datilologia para dentro da tatuagem também é reforçar a cultura surda, né? Porque não só pessoas surdas, tatuar pessoas surdas, mas também levar também para perto dos ouvintes, né? Essa identidade. Porque tatuagem é isso. Tatuagem é cultura e é identidade. Inclusive, eu preciso fazer a minha em Libras, que eu ainda não tenho. Mas eu quero fazer com um tatuador surdo. Aí vai ter. E você conhece? Bom, tem o tatuador surdo que deu o seu sinal, né? Sim. Eu conheci, assim, foram aparecendo profissionais surdos no meu Instagram também, né? Hoje eu conheço umas 5 pessoas surdas que tatuam, que me seguem, né? Sigo também mais algumas. Atualmente eu estou em contato com um tatuador surdo que ele quer aprender tatuagem comigo. Ele é iniciante, porém ele está tendo dificuldades na técnica. E eu não tenho tantos anos de tatuagem como
os profissionais, né? Porque a gente brinca muito que dentro da tatuagem só é tatuador quem já tem 10 anos de tatuagem, tipo assim. Mas, por mais de eu não tenha tantos anos assim, ele gosta do meu trabalho e eu fiquei pensando, eu posso ensinar para ele o que eu faço, já que ele gosta do meu trabalho. E aí tá sendo um desafio grande para mim, porque ele me pergunta coisas, né? Ele pergunta coisas sobre sombreamento, sobre técnicas, e aí eu fico respondendo para ele, né? Até que ele perguntou se eu não dava aula. Aí eu falei, Ah, olha, eu não dou, mas a gente pode tentar negociar algo aí. Eu te ensino e você cria sinais para mim. Porque existe não existem sinais de tatuagem, da área da tatuagem, né? Porque a gente sabe que é uma realidade de que diversas áreas não têm sinais, né? é, A gente sabe isso. Mas imagine, na tatuagem não tem sinais técnicos. Porque quem está pensando em ensinar tudo? Ninguém, né? Então, assim, não existem sinais de cartucho, de agulha. Eu não sei como é que deve fazer aí agora. é, com a É, tinta, né? o sinal do batoque, onde a gente coloca a tinta. Não tem sinal de vaselina, não tem sinal de nada. De voltagem, enfim. Porque são sinais específicos. Como não existem esses sinais e ele é um tatuador surdo, né, que é iniciante, e existem outros tatuadores surdos, claro, que já tem mais tempo na profissão. Então eu estou tentando fazer isso, né, juntar esses profissionais surdos para que eles criem esses sinais, que provavelmente eles já devem usar um ou outro, né, de forma visual ali, mas que a gente comece a se reunir, né? Pessoas surdas que tatuam para publicizar, né, esses sinais, né? Decidir qual vai ser o sinal, né? Oficializar isso. Porque quando a gente cria sinais dentro da profissão, a gente está abrindo a possibilidade de criar um curso em Libras para essas pessoas aprenderem a tatuar, né? Então, é um projeto muito grande, né? É, O tatuador João, J, né? Esse é o sinal dele, que me deu o meu sinal. Ele chegou a criar alguns sinais, né? Eu até postei esse vídeo no meu Instagram, sinais relacionados a estilos de tatuagem, né? Então, a partir do momento em que a gente diz, ó, existe um estilo chamado realismo, existe um estilo chamado tradicional, né? A partir do momento em que a gente cria sinais para os estilos, a gente já está permitindo que a pessoa surda entenda que existem diversos estilos e que ela pode escolher um desses estilos, né? Porque se ela não souber que tem diversos estilos, ela não vai ter opção de escolha, né? Então, para vocês entenderem o poder da língua, né? O poder da língua. Dentro da língua existe um universo de símbolos ali dentro, né? Então, se você não cria aquela palavra, aquilo não vai existir. E a pessoa não vai ter essa opção de escolher, né? Então, é muita coisa que a gente precisa fazer dentro da área, né? E aos poucos eu tenho tentado contribuir de alguma forma, né, nesse sentido. e que Tudo bom que o começou João fiz certo o sinal por dele. causa de Débora. Assim, é porque eu acho que o cabelo João, dele era assim. Gabriel, João. Jota. E para nós concluirmos, eu gostaria que você deixasse como é que podem fazer contatos surdos ou ouvintes que queiram ou fazer a tatuagem ou aprender como fazer esse atendimento a surdos.
porque podem ter tatuadores que busquem, né, essa temática, surdos que queiram aprender mais de tatuagem, né? Como fazer contato com você? Pode ser pelo Instagram, pode ser pelo link, não, como? Inclusive, só acrescentando uma informação aqui, ano passado eu fiz uma viagem, né, para a Europa e teve um país, acho que foi na França, que eu estava na rua e tinham pessoas surdas sinalizando. E eu fiquei, Uau. eu preciso aprender a ASL. Porque agora eu quero tatuar pessoas surdas fora do país. Ai, precisa! Eu fiquei Preciso, arrepiada agora. Débora. Precisa, urgente. Preciso. E eu sei que você tem um curso. Tenho. Então, assim, Porque quero expandir esse projeto ainda para fora. é um movimento para o mundo. Nossa, fiquei arrepiada. Porque não tem. Não tem. Não tem. Então, Eu tenho assim, até contato para você. Que eu fui fazer um curso agora de ASL. Acabei de voltar. E, nossa, tem muitos surdos que sim, teriam interesse, não tem. imagine aí, levar esse É, para fora, né? Tá oferecendo isso para as pessoas, né? Então, eu acho que vai ser uma experiência assim, fantástica. Não vai acontecer ainda, até o momento. vai. E também Quem pode ir sabe na nossa na cara e quinta. na coragem, porque olha, porque American Sign Language não é muito diferente, né, da Libras, porque elas têm a mesma origem, lá na francesa, né, a língua francesa, americana e a brasileira de sinais, né, você vai na cara e na coragem, Não, aprende lá na prática, eu vou fazer o curso, eu vou fazer o curso. é Eu não fácil. sei quando que eu vou conseguir fazer, mas eu vou fazer. Não tem acesso mais ao curso? Bom, nós vamos resolver isso, depois a gente resolve esse detalhe. Porque é algo que eu também gostaria de realizar, assim, sabe? Ah, com certeza. Tem muito trabalho, E eu também tá? quero ir tatuar em Curitiba, né? Sim, em Curitiba precisa. Comunidade surda forte. Sim. Prepare. Então, assim, quem tiver interesse, né, em se tatuar comigo, em conhecer o meu trabalho, só entrar em contato através do meu Instagram, que é o Joga Pedra na GNI. E lá entrar em contato comigo para ver se eu posso passar pela sua cidade, né? Durante as viagens, né? A depender da quantidade de pessoas que me procura, eu vou também, né? Falar assim, ó, tem eu e mais tantas pessoas. Eu vou me deslocar, né? Eu atualmente eu moro no interior da Bahia, em uma cidade chamada Cruz das Almas, na Oeste, Cruz das Almas. E, e eu tô sempre abrindo agenda para São Paulo, né? Então tem pessoas surdas que me procuram lá em São Paulo, né? E se você quiser fazer uma tatuagem, você pode me procurar e a gente conversar sobre o seu projeto, deixar o desenho pronto e na primeira oportunidade a gente pode estar fazendo esse marco aí, né? De primeira tatuagem acessível 100% em Libras. Adorei, muito, muito obrigada pelo seu tempo. Parabéns pela coragem, pela determinação. Fácil não é, mas aos poucos, né, você foi semeando e ainda está semeando muito, né, para colher essa. A gente fala que a gente colhe na nossa vida profissional, mas a mudança que Libras traz, né, o que a gente colhe como seres humanos é muito mais forte. Essa é a beleza da Libras, porque ela traz para a nossa profissão, seja qual for, um toque de como se fosse um presente que a gente recebesse.
né, de ser um bom profissional para todos, não só para os ouvintes, mas para ouvintes, para surdos que chegam e para tantas diversidades, né, como a Manu Geni contou. É para cá. Tanto faz Tanto sentido. faz, então eu fui certo, tá? Mas Muito obrigada. eu tenho, para quem às vezes pode achar assim que não vai conseguir, essa minha caminhada já tem uns 6 anos, né? A gente começou a estudar, eu comecei a estudar Libras na pandemia, a pandemia terminou o quê? 2020. Então são 6 anos seguindo pessoas surdas, tentando me comunicar com pessoas surdas, né? Tentando me aproximar. Eu não aguento ver uma pessoa surda na rua que eu chamo. Eu chamo e começo a conversar. Então, assim, você quebrar a vergonha de errar, o medo de errar. Eu acho que um dos segredos de se aprender uma língua é você perder o medo e a vergonha de errar, né? Erre porque na hora você aprende, né? E você colocar em prática e consumir, né? Assim como você quer aprender inglês, ficar fluente em inglês e você vai tentar ouvir música em inglês, você vai tentar assistir filme com legenda em inglês, você também tem que começar a consumir conteúdo em Libras. Você tem que começar a assistir filmes com temas de pessoas surdas, né? Para você se identificar com a cultura. Porque se você não se conectar com a cultura, você não vai, Sim. né? Então, isso requer disciplina, vontade, né? Se não tiver vontade de mudança, não vai adiantar. Muito, muito obrigada pela nossa live. Obrigada a todos que assistiram. Eu sei que devem ter perguntas e também, às vezes, vontade de contato, de marcar alguma tatuagem, ou tirar alguma dúvida. A live vai ficar salva nos dois perfis, tá? Nos dois perfis que fica mais fácil de vocês encontrarem. E mandem mensagem, perguntem. É uma excelente profissional de confiança. E com certeza a gente ainda vai se encontrar Eu, e vamos fazer outras eu lives. quero te dar um abraço. Tantos anos, 6 anos sem E uma poder. tatuagem. Vou me planejar para ir para isso. Combinado. Uma boa noite a todos. Beijos.